exemplo, centralmente for decidido que nós deixamos, por exemplo, de ter urgência e que as nossas urgências passam para outro hospital, é possível reduzir os custos. Os médicos que eu tenho na urgência são as únicas coisas que praticamente gastam horas extraordinárias nesta casa. Já o Hospital de Santo António admite que os problemas orçamentais levaram ao adiamento de cirurgias devido à lei dos compromissos, a que está obrigado. Adiamos cirurgias, porque, por exemplo, não havia lentes, e adiamos cirurgias de cataratas. No entender do presidente da Associação Portuguesa de Bioética, não é assim que se pode decidir quem recebe e quem não recebe o tratamento adequado, com custos controlados. A intenção do Ministério da Saúde em racionar os medicamentos nos hospitais portugueses é fortemente contestada por um estudo agora apresentado pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Quase que um sinal de alerta de que o caminho, em termos de racionamento, não é aquele, enferma de problemas éticos sérios, nomeadamente não estabelecendo uma clara hierarquia de prioridades e, portanto, permitindo que os hospitais racionem medicamentos em doenças muito graves, como o cancro, sida ou doenças reumatológicas. O estudo revela ainda ser inaceitável cada hospital ter a sua política e haver falta de equidade na implementação das medidas. Achamos lamentável que se proponha o racionamento com base na idade. É violar claramente o artigo 13 da Constituição, o artigo da não discriminação e da igualdade, e, portanto, se hoje começamos a racionar com base na idade, bom, onde é que isto vai parar? O caminho apontado é aprender com os melhores exemplos, neste caso, o britânico. Através de uma autoridade administrativa independente que proceda à avaliação tecnológica da saúde, quer de dispositivos médicos, quer de novos medicamentos. A ideia passa por modernizar o sistema de saúde, tornando-o sustentável a médio e longo prazo. Não é racionando medicamentos válidos, úteis, que salvam a vida de pessoas, que se está a cortar gorduras. Corta-se gorduras se combatermos a ineficiência, se combatermos o desperdício. Nestas duas concessões, que, insisto, não eram scuds, tinham portagens normais, portanto não tinham nada que ser renegociadas, o Estado não tinha, até o ano passado, não tinha receitas, não tinha custos, não tinha prejuízos. Agora tem receitas de 1,2 mil milhões, custos 2,6 mil milhões, prejuízo 1,4 mil milhões. Ao longo de quase 20 anos, que é o tempo ainda das concessões. Insisto nisto, o Estado tinha de prejuízo zero. Aceitou uma exigência de um grupo privado para ter 1,4 mil milhões de euros. Ó Paulo, e aqui chegamos... Não, justificação. Ó Paulo, é essa parte que eu queria saber. Porque a não haver uma justificação muito clara e muito objetiva disto, eu direi que estamos perante um caso de polícia. Ou isto é muito bem explicadinho, ou então temos que chegar à conclusão que isto é um caso de polícia. Porquê? Porque isto não é servir o interesse público. Isto é quando muito servir um interesse particular. E aqui, oh Paulo, deixe-me só terminar com esta nota. Porque pode ser incompetência, pode ser incúria, desleixo, negligência, leviandade. Bem, mas também, enquanto não for devidamente esclarecido e investigado, pode pensar-se que há promiscuidade aqui ou que há negociata pelo meio. E, infelizmente, os sucessivos relatórios do Tribunal de Contas parece que caem sempre em saco roto e nada acontece. Eu vou dar um exemplo muito concreto. O preço de referência de um determinado medicamento, docetaxel 80 mg, no catálogo da Central Nacional de Compras, é 400 euros. O Hospital do Barreiro comprou por 41 euros. O Hospital Garcia de Horta... Como é que isso é possível? O Hospital Garcia de Horta, que é 20 km, comprou por 55 euros. Ora, estas disparidades e disfuncionalidades da estrutura do Ministério da Saúde é que não se entendem. Não é possível um hospital conseguir comprar por 41 euros algo que no catálogo da Central Nacional de Compras está por 400 euros e que um hospital a 20 km compre por mais 14 euros. Porquê? Porque depois cada hospital faz a sua negociação, mas não há transmissão de informação de uns hospitais para os outros, nem dos hospitais para a Central de Compras, e por visto ninguém liga à Central de Compras. Não percebemos para que é que a Central de Compras existe, que era algo... decisão de gestão, enfim, passaria por comprar-se em grosso, em atacado, com todos os hospitais. Qualquer gestor, mesmo sair da universidade, era a primeira decisão que tomaria. Percebe isso, não é? Aliás, a Troika diz que é necessário que a Central Nacional de Compras do Ministério da Saúde funcione.
Todos nós percebemos que não está a funcionar. Portanto, há muito desperdício na aquisição de medicamentos e dispositivos médicos e bens de consumo para as instituições públicas de saúde. É aí que o Ministério da Saúde tem de atuar, é no combate ao desperdício. Em termos absolutos, não vemos para onde é que é possível continuar a reduzir o número de camas, até porque sabemos que há hospitais que têm doentes internados em macas, o que quer dizer que tem, de facto, um déficit de camas. Portanto, a poupança à custa da qualidade do funcionamento do sistema vai gerar mais despesa porque os doentes não são convenientemente tratados. O Sr. Ministro ora diz que não vai haver mais cortes da saúde, ora diz que é inevitável haver mais alguns cortes na saúde, porque ele próprio tem a consciência que a saúde não suporta mais cortes. Mas eles são impostos pelo Governo. Agora, não há, como nós vimos, aliás, pelas notícias que bem foram apresentadas, que os hospitais estão no limite, já estão a não tratar convenientemente os doentes. Ora, como é que é possível introduzir mais cortes? Não é possível cortar mais. Agora, chegar a um hospital e diz cortem mais 8%, isso neste momento não é possível, a não ser à custa de não tratar convenientemente os doentes. Quando nós temos hospitais que recusam doentes, porque se tratarem esses doentes são financeiramente penalizados, todos nós percebemos que o sistema está completamente distorcido e que o mecanismo de financiamento hospitalar é um mito. É imposto a cada hospital um limite máximo de gastos. E depois os hospitais têm que tratar os doentes com o que têm. Simplesmente, neste momento, esse orçamento não está a ser suficiente para tratar os doentes, como acabámos de ver nas peças que a TVI apresentou. Onde é que faria esses cortes? Tem-se falado muito nesses cortes. Onde é que se fariam esses cortes? Vários dados, incluindo de pesquisas que ando a fazer há bastante tempo, cheguei aqui a algumas conclusões que queria partilhar consigo. Você sabe quantos organismos tem o Estado? Imagina. 1520 organismos totalmente públicos. Olha, institutos públicos 356. Em média, 20 institutos por cada ministério. Uma loucura. 639 fundações, uma brutalidade, todos a depender do Estado. Empresas públicas municipais, 343. Temos 308 conselhos, temos mais empresas municipais que conselhos. Alguns com os conselhos pequenos, mas tudo com a sua empresa municipal. Empresas públicas centrais, dependentes do Orçamento de Estado, 95. Quase todas, graças a Deus, na falência. Os impostos a pagar isto. 18 governos civis, uma inutilidade completa, não servem para nada. Parcerias público-privadas, 87. Qual é a lógica? Faz-se agora e paga-se mais tarde. Alguém que feche a porta. Ou seja, 1520 organismos totalmente públicos, para além das direções gerais, as dezenas de direções gerais que há em todos os ministérios. E por isso o Ministro das Finanças hoje perguntava onde é que se corta? Aqui. 1520 organismos. Isto é impossível de aguentar. São organismos, a maior parte dos quais, redundantes, inúteis, improdutivos, e há que ter a coragem de cortar. Mas mais. Alguns números que eu também analisei em matéria de pessoal. Sabe quanto é que estes 1520 organismos representam em termos de gestores, administradores? 4.560 administradores. Mais de 4.500 administradores, os boys, de todos os partidos, naturalmente. Todos com vencimentos chorudos, às vezes mais do que os membros do governo. Todos com despesas de representação, porque são todos importantíssimos, como é evidente. Todos com carro e motorista. Não é? Os deputados, por exemplo, não têm carro e motorista. Conselheiro de Estado, economista e antigo Ministro das Finanças, Bagão Félix não tem dúvidas, há sacrifícios no orçamento que não respeitam a Constituição. No caso dos pensionistas, acho que se trata de facto de um atropelo fiscal muito grave e de inconstitucionalidades muito claras. A razão principal disso resulta da circunstância de, para o mesmo rendimento mensal, acima de 1.350 euros, um pensionista ou um reformado pagar mais impostos do que um ativo ou do que rendimentos de outra qualquer natureza, de capital, ou seja, do que for. Ora, a Constituição diz que o imposto único é progressivo em função dos rendimentos do agregado familiar. Não é a primeira vez que acontece, mas agora que o orçamento já recebeu luz verde do Parlamento, repetem-se e ganham força os apelos para que o mesmo não aconteça em Belém. Neste momento em que o Parlamento acaba de aprovar, com os votos da maioria, um orçamento para 2013, as atenções concentram-se no Presidente da República. E o que queremos saber é se o Presidente da República, que já disse publicamente que este tipo de medidas ofendem o princípio constitucional de equidade fiscal,
se vai ser coerente com esse entendimento e vai ou não vai pedir a fiscalização preventiva da constitucionalidade. Portanto, tratemos primeiro da fiscalização preventiva para depois conversarmos sobre a fiscalização sucessiva. O processo não está encerrado. Dizemos mais, o processo está longe de ficar encerrado. E é hora de dizer que se o Sr. Presidente da República quer ser coerente com aquilo que disse anteriormente, não tem outro caminho senão vetar este Orçamento de Estado. Cumpra a sua função, assuma a sua responsabilidade.